senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode nos procurar na sua plataforma de podcast predileta, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar, e sempre lembrando que também estamos no YouTube. Além dos episódios do nosso podcast, tem também conteúdo em vídeo no YouTube. Fica a dica para vocês conhecerem o material que a gente produz e publica por lá. E hoje eu quero começar uma série, vamos colocar assim, falando sobre inovação. Há muito tempo que eu estou devendo mais conteúdo sobre inovação. E aí nas últimas semanas eu acabo que venho falando bastante sobre inovação, pontos de ruptura, inclusive no review da semana passada. Esse foi um ponto para nossa análise do mercado de smartphones com tela dobrável, e aí eu achei que era o momento de trazer mais temas ligados à inovação, por isso eu estou chamando essa série de Dilemas da Inovação. Quero realmente gravar alguns episódios falando sobre o livro do professor Clayton Christensen, O Dilema da Inovação, mas também explorando conceitos, cases, desafios ligados à inovação. Para esse primeiro momento, para esse primeiro episódio dessa série, eu quero trazer uma análise de produto, uma espécie de case, e também olhar pela perspectiva da miopia associada à inovação, como é que um produto de muito sucesso, ele gera um direcionamento e uma associação da indústria a um tipo de ideia, sem levar em conta se aquilo realmente possui aplicabilidade em outros mercados. E aí a gente vai trazer o tema da miopia, que é quando uma mesma característica supostamente inovadora é associada a diferentes produtos para gerar esse impacto no mercado. E eu quero começar com o exemplo da Sony, mas não com produtos atuais dessa gigante japonesa, mas sim com algumas linhas e produtos icônicos que foram lançados há cerca de 40 anos, começando pelo Sony Walkman, o seu icônico tocador de fita cassete, um nome inclusive que virou sinônimo de categoria de produto. Eu, por exemplo, quando criança, eu tive um Walkman, só que depois de muito tempo, depois de adulto e depois de ter virado professor de marketing, é que eu descobri que, na verdade, eu tive um tocador portátil de fita cassete genérico, de uma outra marca. Eu nunca tive na prática um Walkman, porque o Walkman é uma marca da Sony, embora todos os produtos desse segmento fossem conhecidos popularmente como Walkmans. Então eu tive um Walkman, na verdade, de uma outra empresa, de uma outra marca. Mas vamos começar pelo começo. O Sony Walkman é considerado um ponto de ruptura na indústria mundial de tecnologia. Ele representa uma mudança de paradigma e cria ali uma nova categoria de produto. Mas a gente também pode olhar esse fenômeno por uma outra perspectiva. O Walkman é também um ponto de ruptura a nível social e cultural, porque ele estabeleceu uma nova dinâmica e um novo comportamento para se ouvir música. Ele permitiu que as pessoas ouvissem músicas sozinhas, tivessem uma experiência mais individual para algo que sempre foi muito mais encarado como uma experiência coletiva. Até então, a ideia de experiência de consumo de áudio de forma individual estava muito associada ao rádio. É o que você poderia ter, né, de mais tecnológico, talvez naquela época, aqueles aparelhos de rádio de menor porte que pudessem ser carregados por aí. Mas isso estava muito mais ancorado, né? O conceito estava muito mais ancorado na capacidade de você transportar o seu rádio para outros ambientes do que propriamente você fazer esse consumo desse conteúdo do rádio de uma forma individualizada. O mercado também já tinha outros aparelhos nessa época que eram tocadores de fita cassete, mas a maioria deles era de um porte maior, movidos aí a muitas pilhas.
o que não era muito prático, e a outra forma que você tinha de consumir música especificamente era com os discos de vinil e as antigas vitrolas, ou seja, nada de portabilidade. Diz a lenda que o projeto começou dentro da Sony a partir da necessidade pessoal de um dos executivos e fundadores da empresa, chamado Masaru Ibuka, que teria pedido ao time de desenvolvimento que adaptasse um gravador portátil que a companhia produzia naquela época para que ele pudesse reproduzir fitas. E a ideia do executivo era para levar esse aparelho nas suas próximas viagens para que ele pudesse ouvir música enquanto estava viajando. E com isso, segundo essa lenda, teria nascido o primeiro protótipo do Walkman. O aparelho foi lançado oficialmente em 1979 e se tornou um estrondoso sucesso. Ao longo da sua vida útil foram vendidas mais de 380 milhões de unidades do Walkman. Isso sem falar na quantidade de clones e produtos que de forma mais discreta ou de forma mais descarada copiavam o modelo da Sony. Por essas e outras, o Walkman pode ser considerado uma grande inovação, pois gerou uma nova solução para o hábito de ouvir música e também permitiu que toda uma nova camada de comportamentos, de hábitos fossem gerados pelo fato de você individualizar esse consumo de música. Aliás, tem um ponto aí que é super importante para a gente entender esse fenômeno. O consumo de músicas em fitas cassete também representa uma quebra de paradigma, porque pode ser considerado o primeiro momento em que o público pode montar as suas próprias playlists, muito antes do Spotify, muito antes dos tocadores de MP3. O Walkman era o que permitia a você criar a sua própria programação musical. Na época, as opções que você tinha para ouvir música eram, como eu já disse, os discos de vinil, ou você ficar esperando que a estação de rádio tocasse aquela sua música predileta. E aí, essa indústria ela só sofreria um impacto dessa magnitude quase 20 anos depois, com o lançamento dos primeiros players de MP3 e, finalmente, com o lançamento do iPod. Mas é até bom que a gente diferencie, porque são inovações com focos diferentes. Vamos lá, o Walkman não trazia como inovação o suporte de mídia, no caso a fita cassete. As fitas cassete não eram uma novidade naquela época, mas sim a portabilidade. A grande novidade era você poder carregar aquele aparelho de forma prática por aí, sem que isso se transformasse num incômodo. O iPod, por outro lado, trazia como inovação o novo suporte de mídia, no caso a mídia digital, e não a portabilidade, já que na época do iPod ter dispositivos portáteis não era nenhuma grande vantagem, nenhuma grande inovação. Além disso, o iPod trazia também o ecossistema de serviços acoplados, que aumentava e muito a sua proposta de valor. Agora que a gente entendeu a portabilidade como ponto focal da inovação da Sony, fica fácil entender também suas investidas seguintes. E aí entra um caso de miopia de marketing, como eu falei com vocês, que é quando uma empresa passa a encarar uma solução já aceita em determinado contexto como uma proposta de valor válida também para outros contextos. E aí eu quero apresentar aos senhores um produto pouco conhecido dessa indústria, dessa grande indústria japonesa, que não é o Sony Walkman, mas é o Sony Watchman. Embalada pelo sucesso do Walkman, a Sony pensou: o que mais eu consigo trazer para o mundo da portabilidade? Foi assim que, em 1982, ela lançou a primeira versão do Watchman, a sua TV portátil. Esse produto não foi exatamente um fracasso, porque ele teve novos modelos sendo lançados até praticamente 1999, mas ele também não pode ser considerado um sucesso, já que ele ficou, primeiro, muito restrito a mercados com alto poder de compra, com alto poder aquisitivo para produtos tecnológicos, como é o caso de Japão, Estados Unidos, alguns países da Europa, e nem de longe ele teve o impacto e a relevância gerada pelo Walkman. Aliás, o mercado de TV portáteis nunca teve muita relevância, não foi uma iniciativa só da Sony, outros fabricantes também entraram nessa, como Casio, Philips, entre outras, mas a coisa é de certa maneira tão pequena, tão obscura, tão nichada, que eu até tive dificuldades para encontrar
encontrar, por exemplo, números precisos referentes às vendas desses aparelhos, em especial o modelo Watchman da Sony. Ou seja, tudo indica que foi um mercado realmente muito pequeno e muito restrito. Aí voltamos ao problema de um dos tipos de miopia de mercado que a gente pode ter, que é o quê? Tentar trazer uma solução já aceita em um determinado contexto de mercado e aplicá-la em um novo contexto sem considerar todas as dimensões desse novo universo de produto que está sendo proposto. E aí vamos detalhar isso. Por quê? Porque a portabilidade para o consumo de áudio faz muito mais sentido que a portabilidade para o consumo de TV. Primeiro, pelas limitações técnicas. Uma TV com tela diminuta não é algo que realmente faça muito sentido. Vocês vejam que até hoje o mercado de televisores ainda tem no tamanho de tela um dos seus principais atributos, um dos seus principais pontos para chamar a atenção dos consumidores. Além disso, o consumo de áudio via fita cassete permite a personalização, já que o próprio usuário poderia gravar suas fitas, montar a sua playlist favorita. Na TV, esquece essa ideia. Aliás, é até interessante pensar o que deve ter se passado pela cabeça dos engenheiros da época para desenvolver a fita, de repente tentar desenvolver um videocassete portátil também para acoplar nessas TVs, mas é claro que para o Watchman nada de personalização. E a gente pode trazer também a questão do contexto de uso nesse tipo de produto. Por quê? Porque você pode ouvir a sua música com o seu fone de ouvido praticamente em qualquer situação, desempenhando uma série de outras atividades. Aliás, é muito comum para muitas pessoas que elas trabalhem ouvindo música. Eu, por exemplo, não consigo fazer porque a música acaba me dispersando, mas muita gente gosta de trabalhar ali e muitas funções podem ser executadas com a pessoa ouvindo a sua musiquinha sem nenhum prejuízo para a execução daquela tarefa. Em especial quando a gente fala de ambientes urbanos onde se perde muito tempo com locomoção, o consumo de áudio sempre foi um aliado poderoso para a gente pelo menos fazer algo de útil enquanto está se locomovendo de um ponto a outro da cidade. Já o consumo de vídeo acaba entrando em um contexto um pouquinho diferente. Ele demanda, primeiro, muito mais dos nossos sentidos, demanda foco, demanda muito mais da nossa atenção. Uma das razões para o Watchman nunca ter decolado enquanto produto, embora ele estivesse amparado nesse conceito da inovação já super validado e de muito sucesso, que era o modelo do Walkman, pode estar justamente nesse quesito. O consumo de TV na rua tem algo de anacrônico, algo que não se encaixa muito bem. Talvez você possa pensar que em alguns momentos isso seria muito interessante naquela época, como para assistir a final de um campeonato importante ou para acompanhar situações extraordinárias, mas ainda assim seria um uso muito específico. Isso sem falar das limitações do próprio aparelho, sinal da antena, a qualidade da imagem, o tamanho da tela, etc, etc, etc. No final das contas, nunca foi algo muito prático, bem distante da realidade do Walkman, que pode ser traduzido aí como a praticidade na forma de produto, para você poder ouvir suas músicas para aquela época, é claro. Você pode contra-argumentar. Mas hoje, Bruno, fica todo mundo com o celular na mão, consumindo vídeos no YouTube, Netflix, em outras plataformas de streaming, jogando também, que acaba sendo um conteúdo em vídeo. Mas a nossa relação com os conteúdos, em especial com vídeo digital, é muito diferente, porque ali eu tenho um modelo de VOD, Video On Demand, muito diferente da relação com a TV. Aliás, o consumo de TV em ambientes externos até tentou ganhar um novo fôlego com a ascensão de aparelhos de telefone celular mais potentes. Se vocês lembrarem, a gente teve vários fabricantes que apostaram em smartphones que traziam a capacidade de receber o sinal de antena e, mais recentemente, o sinal digital. Aliás, até pesquisando para escrever esse episódio, eu descobri que a gente ainda tem vários modelos que possuem esse recurso. Eu encontrei uma matéria aqui do ano passado do site Tecmundo listando alguns desses modelos de Samsung, LG e de outros fabricantes. Curiosamente, nenhum deles top de linha.
Outro ponto que vale ser mencionado é que nenhum desses modelos hoje traz isso como um potencial benefício. Nenhum deles usa essa característica como um ganho para sua proposta de valor. Nenhum deles anuncia assim, olha, nesse celular aqui você pode também assistir sua TV e seus programas prediletos. Tão anacrônico que isso se tornou. Daí a gente pode ter dois pontos que podem ter brecado o consumo de vídeo em ambientes externos, principalmente na época do Watchmen. Pelo fato de demandar muito mais do nosso foco e da nossa atenção, diferente do consumo de áudio, seria um primeiro ponto. 2, pelo fato da TV, no seu formato padrão, não permitir qualquer tipo de personalização da experiência, como o consumo de áudio via fita cassete sempre proporcionou. Ouso dizer, inclusive, que o principal driver de valor do Sony Walkman esteja aí. Enquanto a Sony enxergou a portabilidade e acabou tentando aplicar isso em outros itens, eu imagino os engenheiros e executivos da época, o que mais do nosso catálogo pode ser portátil? O público, na verdade, pode ter enxergado a individualidade, a customização, a capacidade de você personalizar essa experiência de ouvir música. Tanto isso faz sentido que os sucessores do Walkman nunca tiveram o mesmo impacto. O Discman, lançado pela Sony, que é o seu tocador portátil de CDs, e depois o seu tocador portátil de MDs, os mini discs, que eram mídias parecidas com CDs, porém aquelas de tamanho menor, nunca chegaram perto do sucesso do Walkman. Um dos pontos que pode ter colaborado para essas mídias modernas não terem o mesmo sucesso e a mesma penetração que a fita cassete pode ser justamente a questão da praticidade no quesito personalização. E também nessa época, né, a gente está falando aí já de anos 90 para anos 2000, a gente começava a engatinhar no mercado de MP3 com os seus players de MP3, que culminou algum tempo depois com o lançamento do iPod, e mais uma vez temos os usuários no comando das suas playlists. Então será que a Sony falhou com o Watchmen? Ela falhou em tentar pegar um ponto de inovação de um produto e levar para outro produto? Isso foi um caso de miopia extremo, ou de fato a empresa conseguiu ter vendas significativas desses produtos, mesmo em mercados mais nichados? Bom, o objetivo desse tipo de análise, minha gente, não é apontar erros ou acertos necessariamente, mas sim proporcionar uma possibilidade de reflexão sobre o que muitas vezes a empresa considera como ponto focal de inovação e aquilo que o público efetivamente coloca em primeiro plano. E eu acho que vale essa reflexão para a gente pensar sobre como um entendimento não muito correto pode levar a um direcionamento estratégico equivocado. É claro que é muito fácil para gente, para mim, fazer essa análise agora, como bancando aquele engenheiro de obra pronta, e agora 40, 30 anos depois, olhar e falar, olha isso aqui que eles fizeram, né? O genial seria ter essa percepção, ou quem teve essa percepção naquela época. Agora, a gente não está fazendo nada mais do que a obrigação de pessoas com um cérebro em pleno funcionamento fazer uma análise objetiva e razoável a partir dos números que a gente tem. Então não é nenhum mérito fazer essa análise hoje, mas é importante a gente fazer essa reflexão e tentar entender o quanto não podemos estar repetindo determinados comportamentos e caindo nesse problema, nesse tipo de miopia de marketing dentro das nossas empresas, nos produtos e serviços que estão sendo comercializados hoje. Eu acho que o mais legal desse tipo de análise, que é meio que um estudo de caso muito breve, né, muito superficial, mas que a gente traz alguns dados, é que isso sirva como modelo de aprendizado e daí a gente poder aplicar isso nos nossos negócios, nas nossas carreiras e tentar identificar, na minha carreira, na empresa onde eu trabalho hoje, qual é o nosso Sony Walkman? Ele existe? E será que existe também um Sony Watchmen? O que a gente está confundindo ou compreendendo parcialmente a respeito das perspectivas do público sobre um produto ou um serviço? E do ponto de vista da inovação,
inovação, o que eu de repente estou fazendo certo ao pegar um ponto focal de uma inovação em um segmento e trazer para outro segmento, ou o que de repente eu estou fazendo de forma equivocada, talvez tentando forçar uma inovação dentro de um contexto, dentro de um cenário onde ela não vai possuir a mesma aplicabilidade. E aí parece aquelas crianças que tem aqueles brinquedinhos, né? Quem tem filho pequeno sabe, né? Onde tem várias pecinhas de vários formatos e a criança fica tentando encaixar a pecinha que tem o formato da estrela na passagem que tem o formato de um quadrado, e aí ela não consegue. E muitas vezes, em relação à inovação, a gente faz isso. Por ter um modelo que já foi validado e deu muito certo em um determinado mercado, eu pego um ponto focal que eu entendo como focal daquela inovação e tento aplicar em outros produtos, em outros contextos, em outros mercados. E isso nem sempre dá certo. Na maioria das vezes não dá muito certo, porque quando eu mudo de cenário, eu mudo de mercado ou mudo de produto, tem toda um conjunto de outras mudanças que vem a reboque, e essas mudanças, esses novos paradigmas, esses novos fatores de influência podem fazer com que aquele modelo de inovação que deu certo num cenário não dê certo nesse novo cenário onde eu estou tentando aplicar. Portanto, fica aí um ponto de partida para que vocês façam as suas próprias análises e suas próprias reflexões. A gente vai voltar a falar sobre inovação em breve, porque esse é um tema importante e também fascinante. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram. O nosso programa, você já sabe, ele está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, pelo YouTube, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte acessando os nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Sempre fica aquele meu pedido: se você acompanha o nosso trabalho, esse conteúdo agrega valor à sua vida profissional, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, de repente ajuda você a refletir melhor sobre as decisões e produtos que estão sendo lançados ou desenvolvidos dentro da sua própria empresa, compartilhe e indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá.